Por que uma pessoa que parece perfeitamente saudável aos 75 anos pode, de repente, entrar em declínio, enquanto outra com a mesma idade continua a florescer até os 90? E se eu te dissesse que a resposta raramente está em um diagnóstico médico dramático, mas sim nos hábitos silenciosos e invisíveis que praticamos todos os dias, as pequenas escolhas que, gota a gota, determinam se nossos anos dourados serão vividos com vitalidade ou se serão lentamente destruídos? À medida que desvendamos os 5 hábitos mortais que sabotam silenciosamente a longevidade após os 60 anos, eu te convido a fazer mais do que apenas ouvir. Peço que você faça uma auditoria silenciosa da sua própria vida. Esteja preparado, pois o que você vai descobrir pode ser a chave não apenas para adicionar anos à sua vida, mas, mais importante, para adicionar vida aos seus anos. Hábito mortal 1. A traição da cadeira, ignorar o movimento diário. O primeiro e talvez o mais traiçoeiro erro que muitos cometem após os 65 anos é cair na armadilha de que o único movimento que conta é o exercício formal. Me refiro àquelas sessões de academia intensas, aos programas de fitness complicados que, honestamente, já não se encaixam na vida de muitos. E por causa dessa mentalidade, quando a academia se torna impraticável, muitos desistem por completo do movimento. Mas aqui existe uma verdade fundamental sobre o corpo humano. Não é a academia que te salva, são os pequenos e consistentes movimentos diários que te mantêm vivo e funcional por muito mais tempo. Caminhar até a caixa de correio, se curvar para arrancar uma erva daninha, se esticar para alcançar um prato na prateleira de cima, ficar de pé enquanto fala no celular. Essas pequenas ações são a arma secreta do seu corpo contra o declínio. Quando você para de se mover, mesmo que seja um pouco menos a cada dia, inicia-se um processo de desmonte silencioso. Os músculos enfraquecem discretamente, as articulações enrijecem, o equilíbrio se torna mais frágil. E a parte mais cruel, muitas vezes você não percebe essas mudanças até sofrer uma queda ou até se sentir cansado demais para se vestir de manhã. É assim que começa o deslize para a fragilidade, não com um estrondo, mas com um sussurro. Esse declínio não é apenas físico. O movimento está diretamente ligado à circulação, à atividade cerebral e até à saúde emocional. Quando você se move, bombeia sangue rico em oxigênio para o cérebro, libera endorfinas que melhoram o humor, expande os pulmões, fortalece os ossos e mantém o sistema digestivo funcionando. Mas quando você passa a maior parte do tempo sentado, dia após dia, seu corpo começa a se preparar para o desligamento. É como se o cérebro decidisse, bem, parece que não somos mais necessários por aqui, e começasse a desligar tudo lenta e eficientemente. Um estudo poderoso revelou que simplesmente se levantar e se mover por 3 minutos a cada meia hora reduziu o risco de morte precoce em mais de 30%. Não correr, não levantar pesos, apenas um movimento suave. Pense no Walter, um motorista de ônibus aposentado de 78 anos. Após a aposentadoria, ele tinha desistido da maior parte da atividade física. Ele não se sentia doente, não tinha grandes problemas, mas confidenciou à sua filha: "Eu me sinto mais lento e mais duro a cada ano que passa." Após uma pequena queda ao sair da cama, seu médico o alertou: "Sua força está desaparecendo mais rápido do que sua idade deveria permitir." Foi um alerta. Em vez de se matricular em uma academia, Walter criou uma regra simples: nunca ficar sentado por mais de 30 minutos sem se levantar. Fosse para se espreguiçar, caminhar pela casa ou fazer algumas elevações de pernas perto da pia da cozinha. Ele se movia. 6 meses depois, ele disse que se sentia 5 anos mais novo. Não porque treinou mais tarde, mas porque se moveu mais. Hábito mortal 2. A falsa segurança do silêncio. Ignorar os exames preventivos. Uma das razões mais negligenciadas pelas quais as pessoas não chegam aos 85 anos não é uma doença dramática ou um acidente, mas sim os problemas silenciosos que elas nunca viram chegar. Isso acontece porque muitos idosos deixam de ir ao médico a menos que algo doa.
Eles pulam os check-ups, ignoram pequenas mudanças no corpo e esperam que tudo seja apenas parte do envelhecimento. Mas essa fuga silenciosa é um erro que pode te custar anos de vida. As condições mais mortais, hipertensão, diabetes, certos tipos de câncer, não causam dor em suas fases iniciais. Elas se instalam lentamente, afetando seus órgãos, sua circulação, seu sistema imunológico, sem nenhum sinal de alarme. Quando você finalmente sente os sintomas, o dano já pode ser profundo. No entanto, se descobertas no início, a maioria dessas condições pode ser controlada, tratada ou até revertida. O truque é que você precisa descobri-las primeiro. É da natureza humana evitar o desconforto. Ninguém gosta de ir ao médico, de ouvir verdades difíceis ou de fazer exames. Mas para pessoas com mais de 65 anos, pular os check-ups anuais é como dirigir um carro sem nunca verificar o óleo. Tudo pode parecer bem, até que o motor falhe sem aviso. E infelizmente é exatamente assim que muitas pessoas acabam na emergência, apenas para ouvir as palavras. Se tivéssemos descoberto isso antes... Considere a história da Evelyn, uma avó de 72 anos. Ela se sentia bem, sem queixas reais, apenas um pouco de cansaço aqui e ali. Mas sua filha insistiu para que ela fizesse um check-up completo por segurança. Descobriu-se que o açúcar no sangue da Evelyn estava perigosamente alto. Ela era pré-diabética e nem sequer sabia. Como descobriu cedo, ela fez algumas mudanças simples. Cortou os lanches com açúcar, começou a caminhar depois do jantar e dentro de um ano, seus exames voltaram ao normal. Sem remédios, sem idas ao hospital, apenas consciência e ação. Por que tantos evitam isso? Em uma palavra, medo. Medo de más notícias, medo de envelhecer, medo de ouvir o que você não quer. Mas, ironicamente, enfrentar esses medos de frente te dá poder, coloca você no controle. Quando você sabe o que está acontecendo dentro do seu corpo, você pode lutar, você pode tomar decisões, não dar desculpas. Pense nos exames preventivos como as muretas de proteção em uma estrada cheia de curvas, te mantendo seguro mesmo quando você não consegue ver o que vem pela frente. Hábito mortal 3. O desaparecimento gradual. Isolar-se dos outros. Um dos assassinos mais silenciosos na terceira idade não é a doença cardíaca ou o câncer, é a solidão. Não falamos muito sobre isso, mas o isolamento é um risco para a saúde tão grave quanto fumar, ter pressão alta ou ser obeso. Quando as pessoas se afastam dos amigos, perdem o contato com a família ou deixam de participar da vida em comunidade, algo dentro delas começa a se apagar. Isso não significa que você precise ter a casa cheia ou eventos sociais intermináveis. Trata-se de conexão, uma conexão real e significativa. É ter alguém com quem rir, conversar e compartilhar seus pensamentos. No entanto, à medida que envelhecemos, muitos de nós se retraem, talvez por termos perdido pessoas queridas, ou por não nos sentirmos tão afiados como antes. Ou talvez pensemos, não quero incomodar ninguém. E assim, ficamos em casa, em silêncio, e com o tempo começamos a desaparecer, não só da vida dos outros, mas da nossa própria vida. A ciência sobre isso é surpreendente. Estudos mostraram que idosos que vivem numa solidão crônica têm um risco de morte precoce de 26 a 45% maior. Por quê? Porque o isolamento destrói tudo, atrapalha o sono, enfraquece o sistema imunológico, leva à depressão, ansiedade e até ao declínio cognitivo. Seu cérebro precisa de outras pessoas como seu corpo precisa de água. Veja o caso do George, de 78 anos. Após sua esposa falecer, ele passou quase 2 anos falando apenas com o carteiro. Sua saúde começou a piorar. Mas tudo mudou quando um vizinho o convidou para um café semanal no centro comunitário do bairro. Ele não queria ir, mas foi. Esse único ato de coragem o levou a amizades, risadas e a sensação de que ele ainda era importante. Em poucos meses, seu humor melhorou. Ele dormia melhor, até sua dor física parecia mais suportável. A verdade é que a conexão nos mantém vivos, mas para mantê-la, temos que estender a mão, mesmo quando parece difícil. Temos que ser nossos próprios defensores da conexão. Porque quando você se isola, não são apenas os outros que perdem a sua presença, é você que perde a si mesmo. É na conversa, na risada,
em ser visto e ouvido que nos sentimos plenamente humanos. Hábito mortal 4. O fogo interno. Ignorar a inflamação crônica. Aqui está algo que a maioria das pessoas com mais de 60 anos não percebe. Aquela dor persistente nos joelhos, a rigidez nas costas, o inchaço nas mãos, pode não ser apenas idade, pode ser inflamação crônica. E, se não for controlada, ela não te deixa apenas desconfortável. Ela aumenta silenciosamente o risco de doenças cardíacas, Alzheimer, diabetes e até mesmo de morte precoce. A inflamação, em pequenas doses, é a forma do corpo se curar. Mas quando ela persiste, quando seu corpo permanece nesse modo de luta, dia após dia, ele começa a destruir seus próprios tecidos saudáveis, em vez de curá-los. É como deixar uma brasa acesa dentro de casa. Pode não queimar tudo de uma vez, mas pouco a pouco o estrago aumenta. O problema é que a maioria das pessoas nem sabe que está inflamada. Ela se manifesta como cansaço, confusão mental, um pouco de inchaço aqui, um pouco de rigidez ali. São os sussurros antes do grito. Pense na Nancy, de 73 anos. Ela vivia com articulações doloridas e baixa energia. Seu médico finalmente pediu alguns exames e encontrou marcadores de inflamação elevados. Mas, em vez de empilhar mais remédios, eles seguiram um caminho diferente. Nancy começou a cortar alimentos ultraprocessados e adicionar itens anti-inflamatórios como vegetais de folhas verdes, chá de açafrão e salmão 2 vezes por semana. Ela também começou a caminhar por 20 minutos todas as manhãs. 3 meses depois, ela se sentia uma nova mulher. Sua mente estava mais clara, seu humor melhorou. Isso porque a inflamação não afeta apenas o corpo, afeta o cérebro. Quando ela aumenta, a química do seu cérebro muda, te deixando mais propenso a se sentir ansioso ou deprimido. Mas a boa notícia é que você tem mais poder sobre a inflamação do que imagina. Começa com o que você coloca no prato. Lanches açucarados e frituras alimentam o fogo. Frutas vermelhas, azeite de oliva e chá verde ajudam a apagá-lo. Adicione a isso um pouco de movimento diário, um bom sono e o controle do estresse, e você estará retardando o envelhecimento pela raiz. Hábito mortal 5. A aposentadoria da alma. Viver sem propósito. Existe uma razão pela qual pessoas com um senso de propósito tendem a viver mais. Não é mágica, é biologia, psicologia e a natureza humana trabalhando juntas. Quando você acorda todo dia com algo pelo qual esperar, mesmo que seja algo pequeno, você dá ao seu cérebro um motivo para se engajar, ao seu corpo um motivo para se mover e ao seu coração um motivo para continuar. Mas pessoas demais, depois dos 65 anos, entram lentamente em uma vida que parece vazia. O trabalho acabou, os filhos cresceram, a rotina se acalmou. E sem perceber, seus dias começam a se misturar. Aquele brilho se apaga. Isso não é envelhecer, é desconexão. E essa desconexão é uma das maiores ameaças à longevidade. Propósito não é sobre grandes conquistas. Pode ser tão simples quanto cuidar de um jardim, ajudar um vizinho, aprender algo novo ou ser alguém com quem seus netos podem contar. O propósito é o que te puxa para frente. Existe até um nome para sua ausência na pesquisa: fragilidade existencial. É quando a falta de significado começa a impactar sua saúde. Pense no Robert. Ele tinha 78 anos quando sua esposa faleceu e disse que sentiu como se alguém tivesse puxado sua vida da tomada. Mas um dia, sua filha pediu para ele ajudar o neto a aprender a esculpir madeira. Robert era carpinteiro e aquele momento acendeu uma pequena faísca. Ele começou a passar as tardes ensinando o neto. Logo, o vizinho se juntou. Depois, a igreja local o convidou para dar um workshop. Em 6 meses, Robert tinha algo que não sentia há anos: orgulho. Sua pressão arterial melhorou, sua energia aumentou e ele disse que se sentia vivo de novo. Esse é o poder do propósito. Se você sente que seus melhores dias já passaram, pare e reconsidere. Talvez seu propósito tenha mudado, mas isso não significa que ele desapareceu. Ele pode estar escondido debaixo do luto ou do medo, mas está lá. E no momento em que você o busca, sua vida recomeça. A verdade é que chegar aos 85 não se trata apenas de bons genes ou de sorte, se trata de escolhas.
As pessoas não morrem cedo por causa de um erro catastrófico. Elas morrem cedo porque repetem pequenos erros várias e várias vezes, sem nunca perceber o custo. Elas negligenciam seus corpos, ignoram suas mentes, se isolam dos outros e lentamente deixam a chama que fazia a vida valer a pena se apagar. Envelhecer não é o fim, é um novo capítulo, mas se esse capítulo será preenchido com saúde e conexão, ou com arrependimentos, depende de como você o escreve, e você ainda está segurando a caneta. Só isso já é motivo para ter esperança. Então, se pergunte, qual é a pequena coisa que você pode fazer de diferente a partir de hoje? Você pode dar uma volta no quarteirão? Pode ligar para um amigo? Pode finalmente marcar aquele check-up que vem adiando? O segredo para uma vida mais longa não está escondido em um laboratório. Está nos seus hábitos, nos seus relacionamentos, na sua mentalidade e na sua vontade de acreditar que a sua história ainda importa. E ela importa, mais do que você imagina. Obrigado por assistir. Adoraríamos ouvir sua opinião. Deixe um comentário aqui embaixo e compartilhe um hábito que você pretende adotar ou mudar. Sua jornada pode inspirar outra pessoa. Se você encontrou valor neste vídeo, por favor, curta, compartilhe e se inscreva para mais conteúdo que te ajude a viver uma vida não só mais longa, mas melhor.